Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Olá, gente! Sindicato da Cultura, edição número 209, decolando aqui pela Web Rádio CT, a Web Rádio do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial daqui de São José dos Campos para toda a galáxia, mas o sindicato é federal, então a gente é de toda a galáxia, entendeu, meu amiguinho, minha amiguinha? Nós estamos mais ou menos ao vivo aqui, quinta-feira, dia 3 de setembro. Eu achava que dia 3 de setembro, meu filho, a gente já ia estar lá no estúdio, tranquilinho, né? Sem se lambuzar de álcool gel, sem máscara, mas não dá. Então a gente está o quê? Dentro de casa, certo? Se você não está dentro de casa, devia, ou então pelo menos devia se cuidar quando estiver na rua, mas coisas da vida, coisas que acontecem, certo? Bom, esse é o Sindicato da Cultura 209, lembrando que você pode nos assistir ou simplesmente nos escutar, se você quiser, pelo facebook.com/radioctface ou pelo youtube.com/Rádio CT. Se você está no YouTube, aqui ou aqui, eu não sei onde estou, você vai se inscrever no nosso canal, sininho, etc. Fique por dentro, fique de olho que o trem tá jambrando, como diz lá no sul de Minas, certo? Hoje na presença aqui de Camilo Frade. Camilo, uma boa tarde para você, tudo bem? Salve, Rafael, boa tarde. Prazer estar aqui com você, prazer estar gravando o programa. Bora lá. Massa demais, cara. Que legal. Eu gosto muito do seu trabalho e já não é de hoje. Depois eu vou te contar onde eu descobri, hein? Escondi isso até agora, hein? Por Onde você tá? favor, Conta aí onde que é a isso. sua base. Eu estou em São Luís do Paraitinga, que é a minha cidade mesmo, né? Estou quarentenado aqui desde o começo da pandemia. Também tenho esse privilégio de poder estar ficando em casa e, enfim, me virando com os recursos que a gente tem aqui também para continuar fazendo música. Tenho um irmão que é músico também, que está passando quarentena aqui, que mora em São Paulo, mas está passando quarentena aqui. Então a gente faz música junto também. Então dá para ficar quarentenado e ser criativo, tentar ser criativo pelo menos de alguma forma, né? Para não estagnar, para não ceder nessas armadilhas da pandemia, porque é difícil manter a cabeça tranquila também, né? Manter um movimento, né? E sem absorver tanto das É, coisas que vêm de fora, né? Porque às vezes a gente está dentro de casa, mas a gente recebe tanta notícia ruim, né? Um pois desgoverno é, danado. pois é. Não, não tem notícia boa, na verdade, né? Tem até esse papo de o que uma pandemia traz de bom, não traz nada, né? É, Acho que a gente acaba se adaptando em algumas coisas, tipo tecnologia, coisas que vão avançar porque é uma necessidade do momento, mas falar que é uma coisa boa, com 103 é. mil mortes, com um presidente E desse, contando, né? E preferia. contando. Super. Pois é, esse desafio que apareceu diante desse mês, esse mês não, né? Esse ano maluquíssimo de 2020 e num país de ponta cabeça. Mas ele, legal de São Luís do Paraitinga é que, assim, como diz um amigo meu, você tropeça numa árvore, cai três músicos falando, e aí, bora ensaiar, bora tocar. Como é que é essa história? Você é criado aí em São Luís? Você estava morando aí ou você voltou só para quarentena? Como é que é essa história aí com a cidade, esse meio musical? Bom, eu sou muito, muito suspeito mesmo para falar assim, né? Porque levo muita bandeira de São Luís onde eu vou, assim. Morei 4 anos em Niterói e foram 4 anos falando São Luís do Paraitinga para todos meus amigos, assim. Porque é isso, um microcosmo de muita música, né? Que a cultura está muito presente, a cultura está no movimento da cidade, a cultura está na educação pública. Estudei na escola, aqui só tem escola pública, né? Não tem escola particular. É mesmo? Olha, isso Então, eu não sabia, não não. tem. Aqui em São Luís não tem. Até o nono ano eu estudei aqui em São Luís, depois ganhei uma bolsa em Taubaté, mas a educação que a gente recebe na escola tem muito da bagagem cultural. A gente aprende quem são os nossos ancestrais compositores e mestres de Congada e de Moçambique. A gente sai com a escola passear pela Festa do Divino. Então, é uma experiência de cidade que é muito, muito maravilhosa, desde pequenininho, assim, né? Então, quando a gente decide ser músico,
não só para mim que vim de uma família de músico nem nada, mas é uma continuação de uma vivência que a cidade já proporciona, porque é uma cidade pequena, as crianças estão junto numa mesma escola com professoras que são cantoras, professoras de arte que são atrizes, então a gente está ali nesse roda-moinho mesmo, assim, cultural aqui. Já não é de uma coisa tão diferente, né? Porque, de repente, em algumas famílias, em alguns lugares, meu filho vai ser músico. Oh, meu Deus, e agora? Não, hobby, não sei o quê. Né? Você tem esse susto, Sim. porque, por exemplo, aqui em São José é uma cidade que do século passado para cá vem só de indústria, né? Uma tradição industrial, até brinco falando, o sujeito Total. nasce, cresce, faz Senai e tal, e é o caminho natural. Mas aparentemente aí já é uma coisa que é da base mesmo, né? Sim, tem uma abertura muito maior. Viver de música é complicado em todo lugar, né? E acaba que São Luís também não. A gente não consegue viver de música só tocando em São Luís. Também não é assim, É né? muito músico para pouca Mas cidade. total. Mas tem um monte de ações de formação, tipo fanfarra, a corporação musical, que é a Retreta daqui, o Festival de Marchinhas, coisas que Os são carnavais, né? tradicionais, né? Então a gente já inicia ali, convive com tudo isso, desde pequena cidade, se movimenta e bate no peito para falar que o seu carnaval é autoral, que a gente só toca a marchinha daqui. Então é uma participação ativa, então na cultura, né? Então quando a gente fala quero ser músico, não é um espanto, não imaginava isso. Legal demais. Agora eu vou dizer, rapaz, eu conheci teu som da seguinte maneira. O ano passado eu Ah, tava com uma viola extremamente problemática aqui, e eu ah, tava indo num luthier lá em Jacareí, aí eu pegava o carro emprestado da minha tia e botava na Rádio Brasil Atual, que super, inclusive fez uma super. parceria muito massa com a gente no programa que você foi, no Hora do Rango, do Colibri. E eu conheci seu som lá, eu Sim, liguei o rádio, o menino falando, pô, eu sou de São Luís e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, que legal. Eu fui ouvindo as músicas e ouvindo a conversa, né? Depois, enfim, eu cheguei no lugar. Na hora que eu voltei, ainda peguei um pouquinho do final. Mas eu conheci seu trabalho por lá. E foda, cara, que demais, que demais. é demais, pô. O Colibri tem muita história no rádio. A gente fez uma parceria bem bacana da Web Rádio CT com ele. Aqui na Literacia, fizemos 2 apresentações de um Hora do Rango aqui, né? Externo. Que foda, que legal. Uma hora rola de novo. Mas aí, cara, pô, me chamou a atenção e eu fui ouvir, aí comecei a ficar mais atento ao seu trabalho. E como é que foi para você essa questão de sair de São Luís? Igual você falou, pô, São Luís, beleza, tal, pô, música, educação e tal, me fez músico. Para você sair da cidade apresentando o seu trabalho autoral e ir para São Paulo, ou então foi lá no Rio, como é que foi essa questão para você? Bom, eu acho que também não só a cidade, como meu pai é músico, né? Minha família de tios são do Paranga, né? Que é Uhum, um grupo daqui de São sim. Luís importantíssimo, né? E também tem tias por parte da minha mãe, minha avó era cantora e acordeonista, então veio de uma linhagem ali musical. Mas desde pequeno, cara, tem um impulso popstar comigo, sabe? Desde criancinha, de querer estar em palco e querer estar me comunicando e querer ter público e querer ter o que dizer, sabe? Contribuir de Uhum. alguma forma, seja com música, seja enfim, conversando, enfim, essa cara de pau mesmo de Para além artista da sempre. criação, né, botar o trabalho assim de uma forma diferente, né? Exatamente, em texto também, adoro escrever, enfim, tá nesse holofote, assim, sempre gostei, sempre foi uma coisa minha. Então, e quando tive que prestar um vestibular, eu já queria prestar vestibular ou para São Paulo ou para o Rio, porque eram cidades em que a música tem um movimento que acontece, né? São Tem Paulo dinheiro principalmente, rolando, mas público, né? exatamente, tem público. São Paulo muito mais do que Rio, mas o Rio tem um glamour do Rio de Janeiro. E, enfim, naquela época eu estava apaixonada por Cazuza, assim, descobrindo Cazuza. Mandei fazer 20 shorts quando eu fui morar no Rio de Janeiro, igualzinho do Cazuza, assim, sabe? E fui me achando, assim. Mas já me programei para poder continuar fazendo música nesses outros espaços, Uhum. sabe? Poder levar meu trabalho, poder trocar, principalmente. Sempre, até escrevi esses dias no Instagram que sou um artista tiete, porque eu sou mesmo, assim, eu gosto de
de encontrar os caras que eu ouço, o pessoal que eu ouço, trocar com as compositoras que eu adoro e, tipo, fui Que tocando o massa. barco, assim, foi me programando estrategicamente para trabalhar minha música, sempre pensando na música. E o ambiente universitário já é um ambiente bem musical também, né? Rola sempre as bandas que surgem ali entre as turmas, entre as faculdades, né? Sim, rola super, rola super. Eu fui em Niterói, né? Fiz faculdade em Niterói, fiz ciências sociais lá. A princípio eu queria fazer jornalismo, passei na Belas Artes, daí o FIES foi cortado, tive que trancar Hum. Belas Artes e consegui passar em Niterói. Então foi coisas que deram certo por linhas tortas mesmo. E fui para lá, fiz ciências sociais, que somou muito também na minha música. Eu acho que me abriu muito a cabeça e poder entender a cultura como instrumento de transformação social, né? De denúncia, enfim, tudo isso as sociais abriu para mim. Que legal. Mas você, antes de ir para lá, já tinha. Eu estava olhando aqui, porque eu tomei como base algumas coisas que eu via no Spotify, né? Que você tem um disco lançado ano passado, Dente de Leão. Inclusive, se você quiser escutar os discos, singles, EPs e etc. do nosso querido Camilo Frade, que nos fala nesse Sindicato da Cultura, edição número 209, o link está nas descrições do Facebook e do YouTube também. Qualquer lugar que tiver escrito aí, tu vai achar, certo? Mas eu vi aqui no YouTube, rapaz, tem um disco que você tá novinho, novinho. Ele é de quando esse disco? Chama Por Ele é de Que Nós? 2012. Por que nós? Por que nós? Esse É um foi seu disco de primeiro trabalho? 2012. Foi meu primeiro trabalho. Loucura, na verdade, também. Meu primeiro show com cachê, que foi aqui em São Luís, foi no Festival de Inverno em 2009. E eu tava com 12 anos, eu sou de Olha, 97. E daí ali eu comecei a cantar e meu pai tocava comigo, rolava os shows. E daí rolou a enchente aqui em São Luís em 2010, né? Aquela enchente enorme e tal. E depois disso, os músicos daqui começaram a escrever projeto na PROAC, porque acabou que a cultura foi uma forma da gente conseguir se reestruturar, né? Enquanto comunidade e manter os laços, manter os afetos depois da enchente e tal. Então, todo mundo quis começar a registrar seus trabalhos de um jeito mais profissional, com recursos, então começaram a escrever projeto na PROAC. E eu escrevi também uma primeira vez, passou, acho que segundo ano também não. E em 2011, em 2012, passou o projeto na PROAC, eu tinha 14 anos. olha, Escrevi o velho. projeto com a minha mãe, assim, aqui em casa, e já no Colírio Word. Capricho. Super, colírio capricho da música, porque era bem gordinho e pequenininho. E fui escrevendo o projeto com ela, não tinha nenhuma noção do que era edital, nem ela, nem a área dela, tal. E passou o projeto. Daí ali foi uma reviravolta assim para mim, que foi muito importante, porque com 14 anos eu fui gravar meu primeiro disco. Fui para São Paulo, a gente gravou lá. E aqui em São Luís estava morando o Mal, que é baixista da Anelisa Assunção, da Karina Burr, estava produzindo os trabalhos dela, eu já estava ligado nelas, porque sempre fui rato de internet, geração millennials, para saber o que Já estava sabia, ele rolando na nasceu música e sabendo tal. pesquisar. E fui atrás dele, convidei ele para produzir o disco, ele topou, e daí também foi um outro portal ali que abriu, porque daí gravei música inédita da Karina Burr, que era uma música inédita dela com a Tereza Cristina, TT, rainha das lives. Rapaz, rainha das lives, é verdade. É. E então assim, ali foi a minha primeira experiência de intérprete. Eu não compunha quando eu comecei a cantar. Eu cantava músicas de outros artistas. E eu acho que Quintais conversa muito com Porque Nós. Eu acho que é uma continuação ali de experimentar mesmo, cantar, entrar no universo de outros Olha que compositores, compositoras. massa. Que massa. É, E isso é interessante de uma coisa que você falou sobre a questão de como a reestruturação de São Luís do Paraitinga passou pela música e pela cultura, porque aqui no Sindicato da Cultura a gente vira e mexe fala e tenta entender a cultura, especialmente nesse momento de pandemia, como economia, como uma cadeia econômica que gira. Então, se você tem, igual em São Luís, diversos ensino voltado para música, escolas, e então você tem produtores, professores, e gente que trabalha em todos os campos da cultura. Então, a cultura é capaz de reerguer lugares, reerguer pessoas e transformar também economicamente.
Porque a gente fala tanto em salvar a economia hoje em dia, né? A gente ouve tanto falar, mas que economia é essa que eles estão tentando salvar, no qual as pessoas são expostas a risco? Então isso é interessante de falar. Agora que você falou de Quintais, vamos falar sobre ele. Aqui a gente não tem roteiro, o negócio é assim, ó, falou, a gente já começa, depois volta, depois vai, depois no fim das contas acaba indo. Quintais foi o EP, cara, 7 músicas é bastante, hein? Eu não considero um EP, não. Para mim era um álbum. O Spotify, que eu acho que por causa da minutagem, eu acredito que meia hora seja o mínimo para um álbum, ele coloca como EP. Porque eu acho que tem uma unidade ali que é de álbum. Eu pelo menos pensei nele com começo, meio e fim, sabe? Sim. E 7 músicas é bastante, pô, independente da minutagem, né? 7 músicas é bem tempo. Bastante. Como é que foi esse processo aí de igual você falou, né, uma continuação daquele de 2009? 9, né? De 2012. 12, desculpa. De 2012. 12. Como é que foi esse processo para você de sair do seu trabalho autoral que você vinha fazendo e entrar num âmbito de interpretações? Bom, foi eu acho que natural até, porque eu tenho me envolvido muito também nos últimos anos com essa relação da poesia com a música, assim, o ofício de letrista mesmo, quais são os letristas do Brasil, sabe? Da música brasileira. Então cheguei no Ali Salomão, pirei no Ali, fui conhecer o trabalho do Leminski na música, pirei com o Leminski letrista, e Antônio Cícero, que é irmão da Marina Lima, e Caetano Veloso. Então fui entrando muito nesse lugar da literatura mesmo, da palavra, da escrita ali, né? E ali também fui criando essa vontade de reverenciar quais foram os poetas que me inspiraram, quais são as compositoras que me acolhem também nesses momentos complicados de pandemia, que a gente fica solitário, a gente precisa respirar de alguma forma, então a gente ouve uma música que, pô, é um abraço, sabe? Então foi uma vontade de cantar essas músicas que estavam me atravessando nesse momento de quarentena, principalmente, que estava resistindo através delas, sabe? Ainda um rastro de sonho e de alguma esperança de que as coisas vão melhorar, porque que vai mesmo, né? Tudo um ciclo, assim, daqui a pouco a gente volta lá para cima de novo, mas enquanto a gente não chega lá, é árduo o caminho, né? Sim. Então foi isso. E vira e mexe a gente fala aqui também que na hora que passar essa maré do caralho que nós estamos atravessando, as pessoas vão estar querendo música, querendo som, querendo ver gente, querendo se sentir abraçada por pessoas ou por músicas também. Gente, para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando, no YouTube do Camilo Frade, que aparece aí para você nos cards, no canto superior direito, não sei onde eu estou de novo, você pode acessar e curtir os vídeos e se inscrever no canal. Ele lançou uma série de vídeos muito bacanas, de animações com as músicas gravadas em Quintais, certo? Vamos pôr um trechinho da minha favorita aqui, vai. Só um trechinho. Não choro. Meu segredo é que sou rapaz esforçado. Fico parado, calado, quieto, não corro, não choro, não converso. Massacro meu medo. Mascaro minha dor, eu já sei sofrer. Não preciso de gente que me oriente. Se você me pergunta como vai, respondo sempre igual. Tudo legal. Mas quando você vai embora, movo meu rosto no espelho, minha alma chora, vejo Rio de Janeiro, vejo Rio de Janeiro. Comovo, não salvo, não mudo,
Meu sujo olho vermelho. O difícil é querer parar de ouvir essa música, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Ela é especial mesmo. Não, e a interpretação também muito massa. A música que está presente no EP, ou melhor, long play, né? Não é um EP, é um long play, só que digital. Super. Quintais, lançado neste ano agora, na quarentena. Parabéns demais por esse trabalho, viu? Tá muito bonito. Nosso Obrigado. ouvinte ou nossa ouvinta, dá um check it out lá, viu? O link tá na descrição. Sim. Massa demais. Vamos lá, que agora eu até desnorteei aqui. Bom demais. Antes disso, vinha os trabalhos. Ah, não, lembrei que eu ia falar aqui. Eu tava pensando enquanto ouvia a música, depois a música tomou a minha consciência. Lá vamos. Você gravou ele agora, por agora. Se eu não me engano, foi no Bang Studio, do nosso querido Michel. Foi no Bang Studio. Foi com o Michel, parceiro, desde o Dente de Leão também foi gravado todo no Bang. E foi Michel. Agora totalmente um álbum de quarentena, né? Foi gravado nos últimos 3 meses, produzido, pensado. Não estava nos planos fazer um álbum agora na quarentena também. Ia lançar alguns singles autorais até que eu estou produzindo com o Gustavo Ruiz, que produziu o Bicho Bicho também. Uhum. E estava gravando com ele por causa da pandemia, a gente teve que parar, porque eu não consegui ir para São Paulo e também não estava afim de ir gravando por aqui e mandando para ele, porque acho que a troca também nada substitui ali, né? A presença E do Quintais já surgiu nesse contexto de pandemia, e quem produziu foi o Thiago Klein, que é da Yato, conheci ele através da Yato, que é uma banda que o Mário Gascó, que toca bateria comigo também, Salve, participa. Marinho. Né? E que foi quem fez todas as animações que o pessoal tá vendo, que eu tô colocando no YouTube. Ele que fez essas animações? Que legal, pô. Todas elas, o Mário, ele é baterista. Canta, dança e interpreta. Exatamente, designer gráfico. E o Thiago eu conheci através dele, por causa do projeto da Yato. E a gente já estava trocando umas ideias, porque compus uma música com a Yato pro disco delas e tal. E ele foi me falando que tinha um estúdio na casa dele, estava começando a mexer lá. E daí me empolguei e falei, você topa produzir uma música comigo? Daí ele falou, topo, me manda aí. Daí eu mandei, todo ingênuo, gravei um voz e violão, tipo, no Audacity, aqueles programas jurássicos do computador. Mandei para ele. E ele, quando ele me devolveu, e já era tipo, tão bonito e tão profissa essa primeira versão, que eu falei, não dá para eu gravar qualquer voz e violão. E daí falei, também quero gravar um álbum agora, já que é para entrar nessa maré. E ele tem um minimalismo, né, esse disco? Tem um minimalismo. E só uma coisa para completar, é que eu não conheço o Thiago pessoalmente, a gente nunca se encontrou. Gente. Então, é um álbum quarentena até nisso. Até o talo, pós-moderno. Encontros virtuais, pós-moderno. Mas tá muito legal, viu, cara? Eu gostei demais desse trabalho. E tá aí um salve pro Bang Studio, Bang Records, nossos parceiros aí. E estamos preparando o salto, porque uma hora passa essa maré. Eu queria que você falasse um pouco também, Camila, a gente já caminhando para o final, a gente fez o contrário que a gente tinha combinado, mas tá ótimo. Para a gente falar um pouco sobre o seu trabalho autoral, né? Como é que foi depois desse processo, né? Bom, o Dente de Leão você gravou aqui no Bang, então você já tinha voltado do Rio de Janeiro, veio com uma bagagem de canções. Como é que foi esse processo para você, para entrar nesse meio autoral com mais força? Bom, na verdade, o Dente de Leão, eu gravei ele durante 4 anos, que foi os 4 anos que eu fiquei em Niterói. É mesmo? Então, as músicas eu compus antes de ir para Niterói, eu tinha 17 anos, então eu acho que é um disco que tem muito, enfim, descobertas mesmo desse momento, e é um disco com muito hormônio, muito carnal, tal, e eu acho bem que é bem rock testemunho desse também, momento. né? Bem rock and roll, e também que é do momento, né? 17 anos, o rock é uma rebeldia, a gente quer ousar mesmo, né? E ali foi a primeira experiência como compositor mesmo, assim, que eu me assumi compositor. E quando eu lancei o Dente de Leão, depois, as músicas já tinham 4 anos,
foi maluco porque eu também já tinha composto muita coisa depois daquilo, né? Uhum. E compus coisas depois de ter ido morar em Niterói, morando lá há anos, e uma outra vivência, outro momento mesmo. Então foi até um desafio me reconectar com o Dente de Leão, porque eu levei 4 anos gravando, porque foi 4 anos para conseguir dinheiro para gravar. Não foi porque eu quis, né? Que é caro gravar o Gravar é álbum. difícil demais. E daí foi um desafio me reconectar com esse repertório. Mas deu tudo certo, fizemos shows, fizemos Sesc, foi uma delícia. Mas acho que o Bicho Bicho foi quem abriu um novo momento assim, de composição. Que foi quando eu comecei a compor no violão. Dente de Leão ainda não tocava violão também. Eu compunha a capela, a maioria das músicas é parceria com o Caio, meu irmão, que fazia compunha harmonia comigo, a melodia e tal. E com o Bicho Bicho já foi lá em Niterói, quando eu comecei a tocar violão por necessidade mesmo, porque já não tinha nem meu pai, não tinha o Caio, não tinha ninguém em casa que tocasse violão para mim. E daí foi uma outra descoberta, assim, de uau, assim, um transe, uma epifania mesmo, assim, poder pegar o violão e falar, caraca, isso Como é bom é poder tocar um instrumento. como é bom, sabe? Nunca mais eu vou beijar na boca, porque eu encontrei o amor da minha vida, sabe? Massa demais, cara. O Dente de Leão, o Bicho Bicho, na verdade, veio no mesmo ano do Dente de Leão, né? Que foi ano passado. Ano No passado você mesmo voltou pra ano do Jambrar Dente de mesmo. Leão. Foi uma história também maravilhosa, assim, que outro ponto muito marcante, assim, na minha carreira, no auge dos meus 23 anos, da minha carreira, Mas já mas tem, foi pô. um, Já tem 10 anos aí nessa história. já tem 10 anos. Era o Festival de Marchinhas aqui em São Luís, e eu estava tocando com o Los Cunhados, que é a banda do Caio, meu irmão, com o Tomás, meu primo, uma banda de carnaval. E no carnaval me junto com eles para fazer o show de carnaval. E o Bicho Bicho tinha ganhado o Festival de Marchinhas aqui em São Luís no ano anterior. E já a galera já conhecia a música, a gente tocou no show do ano passado, em 2019. E a Tulipa Ruiz e o Gustavo tinham vindo para cá para ser jurados do Festival de Marchinhas que ia acontecer à Olha noite. que chique. E viram o nosso show. E eu lembro de, no camarim, quando eu soube que eles estavam ali para assistir o show, eu lembro que falei, eu tenho que subir no palco e fazer o show, assim, porque para aproveitar que eles estão ali na plateia. E daí eles ouviram Bicho Bicho. No outro dia, o Gustavo e a Tulipa me chamaram para almoçar com eles aqui em São Luís. Eu fui e daí falaram que estavam com vontade de abrir um selo, que era o Brocal, para lançar alguns artistas novos, e se eu não queria gravar o Bicho Bicho, que esse é o primeiro lançamento da Brocal. Uau. E daí, cara, daí essas coisas que acontecem mesmo porque acho que a gente investe tanta energia, sabe? Tanto investimento emocional também na música que o retorno que ele é É natural quente. assim também. Não acho que eu sou abençoado, não acho nada disso. Acho que meu segredo é que sou rapaz esforçado mesmo, É, sabe? bater enxada, pô. E daí rolou tudo, rolou de gravar com ele, gravei em São Paulo. Na bateria é o Biel, do Terno, no trombone é o Doug, do Bexiga 70. É assim, classudo. Meu irmão na guitarra, o Tomás, meu primo, no baixo. E a Tulipa backing vocal, sabe? Imagina fazer um show, assim. Arrasou, aí sim, hein? Que legal. E é uma música muito bacana. Engraçado porque quando eu ouvi ela pela primeira vez, eu não tinha associado ela a uma marchinha. Eu tinha ouvido ela e tal, e fiquei, pô, que música bacana, mas eu não tinha me caído essa ficha. Você falou, pô, cara, porra, a música é uma marchinha, velho. Olha que Uma massa. marchinha. Gente, Bicho Bicho é a música que a gente vai ouvir logo que o programa acabar. Inclusive, nós já vamos meio que caminhando aqui para os nossos finalmentes, né? E aí vocês vão ver o clipe também, mas é claro, vocês vão ver aqui no programa, mas vocês devem ir lá no canal e assistir também. Vamos botar na roda, compartilha nós e compartilha o Camilo também, e todo mundo espalha a palavra, porque Sonzeira tá aí Isso. para rodar mesmo, meu amiguinho, minha amiguinha. Camilo, muito obrigado, viu, cara, pela sua presença. Prazer conversar contigo. Eu já tinha te ouvido dar entrevista, agora foi minha vez, pô. Pô, Rafael, eu que agradeço aí mesmo a oportunidade. Muito massa essas conexões mesmo que a gente pode fazer aqui pelo Vale, e cruzar os trabalhos e entender o universo dos outros. Prazer conversar com você e vamos fazer música também um dia.
Ó, eu fico vislumbrando Bora. meu disco de música regional aqui. Bora! Bora, pô. Vamos fazer uma dupla. Bora, bora. Legal demais, Camilo. Parabéns pelo seu trabalho aí. Gosto demais. E vamos pôr para rodar aí. Quando a gente puder se encontrar, vai ser realmente um prazer para a gente poder tocar, trocar músicas. E esse é o caminho, eu acho. Porque quando essa maré baixar, nós estamos na rua de novo, nas estradas também, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Se você quiser mandar beijos e abraços, rádio serve para isso, sobretudo. Bom, eu queria mandar beijo para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Primeiro, obrigado por chegar até o final, obrigado por se interessar. Queria mandar um beijo aqui para o pessoal de casa mesmo, porque somos realmente heróis, porque passamos meses em quarentena e aí é um desafio mesmo, assim, né? Porque é uma montanha-russa. Então, mando um beijo para todo mundo aqui de casa também, que a gente vai junto. E um beijo para os meus amigos que eu não vejo há muito tempo também, morrendo de saudades. Massa demais. Obrigado mais uma vez, Camilo. Saudade é mato da Rua dos Amigos, das Amigas. Meu Deus do céu. É isso aí, Sindicato da Cultura, então, edição número 209, dando tchauzinho, tchauzinha para você que está aí na sua casa, se Deus quiser, ou se não, que está se cuidando na rua, fazendo teu corre. Não se esqueça de se cuidar, que o bagulho tá louco ainda, hein, gente? Certo? Sindicato Nacional dos Servidores Públicos da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial daqui de São José dos Campos. Para toda a galáxia, pega a internet, facebook.com/radioct, face, youtube.com/radioct. Chega junto com a gente, acompanhe a nossa programação. Lembrando que amanhã tem Giro Sindical da Renata Belzun, se você chega para acompanhar as notícias do mundo sindical por aí e por acolá. Certo? Um beijo, uma beija e até semana que vem. Tchauzinho. Pois é, quando a gente percebe a casa já não é mais essa, o lugar é outro, tem que aprender a jogar com a impermanência, trocar de casco, sair de casa, virar ginasta, certeza é o que menos resta, mas nada paga o momento em que a gente dá de cara com a fera, vira uma delas e faz a festa. Não que eu conheça os teus mistérios, mas você já foi capaz de abraçar os meus segredos e os meus medos primordiais. Que cê faz pra tanta devoração? Na Santa Ceia eu fui teu pão, você me disse cobrindo 3 madrugadas. Você deu tanta porrada só mirando o coração, inconsequente, calculado. Tava no cio e não largava não, nem precisava mais soltar, que até provei do seu som sem pecar palavra, que até gritei, outra vez eu vou ver, que até nem sei se é real ou se é quase nada. Outro refém vai dizer que eu vou bem, que o bicho quando pega fogo quer outro bicho pra pegar fogo com ele. O bicho quando pega fogo é fogo nele. Que o bicho quando pega fogo quer outro bicho pra pegar fogo com ele. O bicho quando pega fogo é fogo nele. Não que eu conheça os teus mistérios, mas você já foi capaz de abraçar os meus segredos e os meus medos primordiais. Que cê faz pra tanta devoração? Na Santa Ceia eu fui teu pão, você me disse cobrindo 3 madrugadas. Você deu tanta porrada só mirando o coração, inconsequente, calculado. Tava no cio e não largava não, nem precisava mais soltar, que até provei do seu som sem pecar palavra, que até gritei, outra vez eu vou bem, até nem sei se é real ou se é quase nada. Outro refém vai dizer que eu vou bem, que o bicho quando pega fogo quer outro bicho pra pegar fogo com ele. O bicho quando
pegar fogo. Coelho, bicho, quando pega fogo é fogo, ah, na, 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 na. Que o bicho quando pega fogo quer outro bicho pra pegar fogo com ele. O bicho quando pega fogo é fogo nele. Que o bicho quando pega fogo quer outro bicho pra pegar fogo com ele. O bicho quando pega fogo é fogo nele. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.